O Papa deixou de acreditar em Deus no final da vida? Não. Ele deixou de acreditar na igreja. Bons dias! Vamos falar hoje sobre um filme que está em cartaz, eu acho que ainda está em cartaz, que eu assisti domingo passado, chamado Conclave. Ele é baseado num livro homônimo, de mesmo nome, publicado em 2016, quem escreveu foi o Robert Harris. Primeira coisa é, não estou aqui criticando nenhuma instituição, estou aqui para falar sobre o ser humano. Então, o pano de fundo é o filme, que é uma ficção que utiliza daquele momento de se eleger um papa. Então, tudo o que eu vou falar aqui de comentários será sobre o ser humano, nada sobre a Igreja Católica, que é o personagem, tudo que está acontecendo ali, né? Não é ataque nenhum, tá bom? Antes que vocês venham com pedras. Enquanto eu estava assistindo, eu fui anotando alguns pontos interessantes para comentar aqui à luz de alguns conhecimentos diversos. Se você não assistiu, talvez não vai interferir tanto na sua experiência, mas se assistiu, vai ser legal a gente refletir aqui junto. Bora lá? Para começar, exatamente a primeira coisa aqui que eu anotei foi justamente isso, essa frase. Porque o filme começa com o Papa vigente, ele acabou de fazer a passagem, e quando um Papa faz a passagem, é chamado conclave, onde todos os cardeais do mundo se reúnem para, não sei se todos no mundo, aí eu preciso estudar isso, mas lá, pelo menos 100 cardeais do mundo inteiro vão lá para escolher o próximo Papa. E aí é perguntado isso pro Lawrence, que é o protagonista, né? É o decano, que é responsável por organizar o conclave, é o cardeal mais antigo. E pergunta para ele, o Papa deixou de acreditar em Deus na sua vida, no final de sua vida? E ele, não, ele deixou de acreditar na igreja. Acho que na verdade foi até o Lawrence que perguntou e respondeu para ele. Aqui, como eu falei, não é uma crítica à igreja com I maiúsculo, tá? A instituição, mas é uma crítica a nós, seres humanos. O quanto que nós estamos seguindo, para quem é da igreja, os ensinamentos de Cristo. Deus não queria, Jesus, acho que muito mais do que seguidores, ele queria transformar nós em imitadores dele. E nós apenas ficamos muitas vezes só louvando e admirando e não praticando o que ele fala, né? Por isso esse desacreditar na igreja. E aí, antes de falecer, esse Papa que fez a passagem nomeou o Benítez. O gatinho vai bater no tripé aqui. O Benítez, ele... Romeu. Aí não, filho. Romeu. Sai daí, filho. O Benítez, ele foi missionário lá no Afeganistão. Às escondidas, né? Ele era um mexicano e o Papa nomeou ele para servir lá no Afeganistão. Tinha que ser escondido, porque se soubessem que tinha um cardeal lá, né, não pode muito ter esses líderes religiosos lá, né? E aí questionam, porque ele aparece no filme do nada. E ele diz isso, ó, o Papa me nomeou. Só que eu estava escondido porque não podia aparecer. E questionam, ó, quantos católicos tem no Afeganistão? Por que é importante ter essas coisas lá, né? E aí o Benito fala assim, 2/3 do mundo não é cristão. E é a realidade. A gente que mora no Brasil ou no Ocidente, a gente acha que a maioria é cristão, mas não é. A maioria são de outras religiões e são reencarnacionistas. O cardeal recém-nomeado faz a prece da ceia dos cardeais. Aqui é bem legal, porque chamam o Benito para fazer a prece, né, da refeição. Ele faz uma prece rápida, os cardeais iam se sentar e ele continua a prece. Para quê? Para pedir pelos menos favorecidos. Ele agradeceu por aquele momento, e aí todo mundo estava sentando e falou, peraí, e os menos favorecidos? E quem está lá fora, os famintos, precisamos orar por eles. E nós, quando você se senta à mesa, primeira coisa, você agradece aquela refeição que está tendo? Porque 75% da população mundial vive com menos de $2 por dia. Vamos arredondar para R$12 aí. Você consegue viver com R$12?
75% da população mundial vive com R$12 por dia. Então, se você tem 2 refeições na mesa que seja por dia, você já é rico. Você agradece por esse momento? E depois de agradecer, você deseja que outros tenham também esse momento? Você pede para que outros tenham? Você multiplica aquele alimento? Vou pular algumas coisas que para dar tempo. Aqui, existe uma intriga entre cardeais liberais e os conservadores. Um deles até fala sobre a questão do latim, né? As missas eram rezadas em latim até na década de 60, né? No Brasil, a primeira missa em português foi em 1969. O quanto que ele foi por muito tempo afastado de nós, né? A questão espiritual. Era só... Você ia lá na igreja e não sabia que estava sendo rezado. Para quê? Aqui eu trouxe sobre algo além. Não sei se vocês lembram, mas os cardeais têm aqueles chapéus bem pontudos assim, né? Se você analisar os babilônios, os sumérios, os egípcios, eles também tinham esses tipos de chapéu. E aí, para alguns estudiosos, acredita-se que está relacionado aos povos das estrelas, as carruagens de fogo. Os povos das estrelas que aqui vieram, muitos deles tinham as cabeças alongadas, e eles tinham poder, e aí o ser humano queria imitá-los e colocava um chapéu pontiagudo. Muitas das religiões trazem vivências e práticas de milênios atrás. E aí, uma coisa legal aqui, né? Durante o começo do conclave, o decano Lawrence, que é o protagonista, ele quebra o decoro. Decoro não, ele quebra o protocolo. Decoro também, em um certo momento. E ele começa a falar do coração. Ele falou, vou falar com o coração agora, e não apenas o que está escrito. E ele fala o texto que eu trouxe no vídeo curto aqui, que eu acabei de postar. Quantas vezes que nós temos certeza de tudo? Você já parou para pensar que quem tem certeza é só Deus? Se você acredita que você tem a certeza absoluta, você está se comparando a Deus, querendo ser o próprio Deus? O que mais aqui? Aí o Lawrence fala para Bellini, que é um dos cardeais favoritos para ganhar a votação. É uma briga de poder. O conclave, eu estava assistindo essa semana, isso daqui é House of Cards do Vaticano, que é muito jogo de poder. O Papa, ele, para os católicos, né, são muitos católicos no mundo, é a maior figura, então imagina o tanto de poder. Ele fala assim, achei que servíamos a Deus, não a Cúria, né, que é um órgão administrativo. Ele fala isso porque Bellini, eles começam a jogar para ver e colocar no poder quem eles queriam para fins que talvez não tão límpidos assim. E aí teve um ataque bomba lá, causado por muçulmanos, que tirou a vida de alguns, machucou outros, e um dos cardeais, que agora, cada hora um cardeal ficava sendo favorito, né? E aí um dos cardeais começou a fazer um discurso de ódio contra os muçulmanos. E nesse momento, o Benítez, ele vem e traz um discurso de amor a todos os humanos. E aí os cardeais percebem que acho que encontramos o nosso cardeal. Ao longo do filme, o Benítez foi o mais sensato de todos, e mostrava que não tinha interesses próprios no papado. Ele tinha interesses comuns para o todo. Depois do discurso, ele é eleito, ele toma o nome de Inocêncio. Eu até pesquisei, Inocêncio I, lá em 400, mais ou menos. Ele foi sucessor do pai dele. Naquela época, os sacerdotes podiam ter filhos, né? E no finalzinho aqui, ó, que eu anotei o Lawrence descobre que o Benítez, que foi virado papa, tinha órgãos femininos. Acontece muito raro no homem, isso, muito raramente. E aí o Lawrence fala para ele assim, então você é... E o Benítez responde, eu sou como Deus me criou. Você permite que as pessoas sejam
como Deus as criou, ou você quer que as pessoas sejam como você deseja?